Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Bom, à primeira vista, a internet parece ser igual para homens e para mulheres. Não, afinal é um espaço teoricamente neutro, né? Mas o programa de hoje vai discutir por que elas, e não eles, são as vítimas, por exemplo, dos deepfakes. O que são essas deepfakes, na verdade, e quais são os fatores que levam à objetificação da mulher nas redes sociais em pleno século XXI. E no final, é claro, vamos falar também sobre a responsabilidade do Estado e das plataformas para combater esse problema. Tudo isso eu vou jogar para cima da consultora legislativa Beth Veloso, que vai nos explicar tudo. Não é, Beth? Tudo bem? Bom dia, Márcio, e bom dia também os ouvintes da Rádio Câmara e toda essa rede maravilhosa de emissoras públicas que o Márcio mencionou agora há pouco. Então, você sabia que o deepfake, ele é uma forma de pornografia falsa, mas é pornografia? Alterar imagens para fazer uma nudez forçada, forjada, também já é um crime previsto no Código Civil. Você sabia disso? Com pena de detenção. Você também sabia que as mulheres, e não os homens, são as maiores vítimas dos deepfakes ou deep nudes? O que fazer quando isso acontece e como evitar você ser vítima dessa manipulação de imagens na internet? Embora a gente não tenha respostas, Márcio, porque são questões muito complexas, eu posso abordar aqui alguns pontos que eu considero bastante importantes. Por exemplo, se a gente vai discutir posturas e condutas, comportamentos na internet, isso é um pouco delicado, porque a gente acaba sendo chamado de... É um campo completamente minado. A gente acaba sendo chamado de alguma forma de moralista, né? Machista. Se eu digo, por exemplo, para as mulheres não postarem fotos insinuantes, a internet vai dizer que eu estou aqui reforçando, perpetuando um padrão machista de comportamento. Se eu, por exemplo, advogo por uma postura, que a gente tem uma postura mais conservadora na rede, eu vou ser chamada, como eu falei, de moralista. E se a gente sugerir que você não tenha um perfil público, você vai estar minando o potencial, digamos, democrático e aberto da rede, libertador da rede. Pois é, Beth. Agora, o recente incidente naquele colégio no Rio de Janeiro, Colégio Santo Agostinho, destaca justamente esse uso inadequado da tecnologia, né? E isso mostra para a gente a importância da gente aprovar, discutir aqui no parlamento e aprovar legislações para garantir o uso ético da tecnologia. Em primeiro lugar, protegendo, né, a privacidade e a dignidade das pessoas, né, especialmente de crianças e adolescentes, como foi esse caso específico nesse colégio, não? Exatamente, Márcio, porque dignidade, privacidade, proteção de dados são assuntos que parecem muito abstratos, né? Muito pouco tangíveis. Mas a gente olha isso na internet e a repercussão que isso leva às vidas das pessoas, né? O indivíduo. A gente vê a repercussão na mídia, aquelas crianças completamente desesperadas, quer dizer, imagina isso acontecendo dentro da sua vida. E aí a gente volta para a empatia virtual, que falta muito na internet. E eu fui buscar com a doutora Vera Iaconelli. Ela é psicanalista e ela é autora de inúmeros livros. A gente bateu um papo muito interessante sobre o colapso da maternidade e acabamos nos estendendo também sobre os riscos da internet, sobretudo para a infância e a adolescência, que é um tema que me mobiliza profundamente. E exatamente a possibilidade, a necessidade de debater como a gente responsabilizar as plataformas digitais por uma violência e por uma pornografia explícita. Então, a partir desse papo com a Vera, eu acredito que eu posso contextualizar essa pornografia de mentira não como um fator isolado, mas como um reflexo de uma sociedade que traz justamente esse machismo estrutural e que desvaloriza não só a mulher, mas que desvaloriza, Márcio, as virtudes da própria sociedade. E esse machismo que é alimentado sobretudo com a impunidade na rede. Por isso a gente vai ouvir
a doutora Vera Iaconelli sobre esses assuntos. Vamos ouvi-la. Se a gente imaginar que a internet amplifica, mas também produz, ela não só amplifica, mas ela junta pessoas que talvez nunca se unissem. Então, ela amplifica discursos conservadores e cria novos discursos conservadores, e a nossa sociedade, a sociedade brasileira é extremamente conservadora, né? A gente vai ver que a internet, ela potencializa o pior, né? Então, para cada pessoa que pensa na justiça social, tem, sei lá, centenas de pessoas que vão lá e dizem, não, mas veja bem, isso é bobagem, isso é mimimi, tem nada a ver, né? O lugar da mulher... Porque na internet, por exemplo, você não tem a defesa do Estado laico, ali são todas as pessoas, e as religiões, e as crenças, né? Então, potencializa, que a gente tem um discurso extremamente conservador e uma violência muito grande. Fora as bolhas mais progressistas, mais preocupadas com a justiça social. Então, por isso que a internet, inclusive, tem que ser regulada, né? Porque ela acaba propagando o nosso pior, e ali ninguém se responsabiliza por nada. Eu posso falar qualquer coisa, você fala outra coisa, eu ponho um nome que nem é o meu nome, eu falo anonimamente, tem fake news o tempo todo, né? Então, ali a gente tem um risco perene, né, que a gente tem que observar. E as crianças estão na internet, né? Elas têm acesso, quer queira, quer não, elas têm acesso a tudo, pornografia, violência. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu regular o acesso dessa próxima geração a esse tipo de coisa danosa, né, nociva. Mas, Beth, o que faz as pessoas se sentirem tão atraídas por esse ambiente tão nocivo, tão viciante? É o que você havia comentado numa conversa nossa anterior, a questão que envolve marketing comportamental, é isso? Então, Márcio, exatamente. Nem cocaína, nem bebidas. A droga da modernidade agora é a própria internet. Por quê? Porque ela afeta profundamente as nossas emoções. E principalmente as mulheres, nós somos mais movidas às emoções. Portanto, a gente vai ouvir de novo a doutora Vera Iaconelli exatamente sobre qual é a vulnerabilidade das mulheres dentro desse ambiente virtual. Vamos ouvi-la. A relação com a internet, ela é aditiva e ela é feita para ser aditiva. Ela é mais viciante do que cigarro, cocaína. Isso já tem estudos que mostram, né? A relação com a internet é mais aditiva, mais difícil de romper, porque as relações sociais estão colocadas lá, do que todas as drogas que já foram criadas até hoje. As mulheres estão mais expostas a isso, porque as mulheres lidam mais com as questões emocionais, porque elas se preocupam em saber como faz, como deixa de fazer, no universo do cuidado com os filhos, por exemplo, né? Elas estão sempre mais vigiadas nesse lugar. Sim, as mulheres estão mais suscetíveis, e estudos mostram que, para as meninas, a internet é mais nociva. Bom, Beth, a internet se estrutura, então, nesse sentido, na maldade e no conteúdo apelativo, abusivo, para atrair essa audiência virtual. Isso soa muito como esses programas sensacionalistas da TV, não é? Então, Márcio, a gente costuma colocar muito o foco só na internet. Inclusive, um colega meu comentou comigo isso. Você coloca só na internet. E a programação televisiva, que inclusive é regulada pela Constituição e tem uma série de responsabilidades que a gente vê que não estão sendo cumpridas e não estão devidamente regulamentadas, né? Função educativa, informativa, o aspecto cultural, a produção local, a regionalização do próprio conteúdo, e o que a gente vê, na verdade, são programas, às vezes, completamente sensacionalistas e que deprimem muito esse público. Então, a gente realmente tem que pensar que as plataformas, pelo menos no que a gente está pensando aqui, juntamente com a televisão, precisam ser chamadas a essa responsabilidade desse conteúdo completamente sensacionalista. Inclusive, o deepfake, como a gente colocou, é uma prática criminosa. E se as plataformas não impulsionassem esse conteúdo, e esse é o ponto fundamental, ele não teria tanta repercussão. E a doutora Vera também trata disso. Vamos ouvi-la. Por enquanto, a lei da internet é a lei do like. E a lei do like é a lei do que for mais escatológico, mais violento, mais disruptivo. Ou seja, ela não se pauta pelas boas ações e pela educação, ela não se pauta por transmitir as notícias mais checadas, ela se pauta pelo contrário, pelo fake, né? Então, sem regulação, ela é uma ferramenta sendo usada da pior maneira possível, mas ela sendo usada de um jeito regulado, ela pode alcançar, e muitas vezes ela alcança essas metas que
que você está dizendo, por exemplo, educação à distância para pessoas que não teriam acesso em outros estados, comunidades que se juntam para lutar contra o racismo, mulheres que se juntam para falar de violência doméstica, é maravilhoso. Pessoas que vão aprendendo sobre cidadania na internet, isso tudo existe. Só que ela não foi feita para isso, ela foi feita para likes, ela foi feita para dar dinheiro para as plataformas. Então, se o Estado não entra e não regula, ela vai ser um instrumento maravilhoso usado para o pior. O que a gente tem é que tentar depurar isso daí e não ser refém da internet, usá-la a nosso favor. Para terminar, Márcio, a gente lembra que o Código Civil proíbe o uso de imagens e fotos, vídeos, com o objetivo de incluir pessoas em cenas de nudez ou registros íntimos. Há projetos de lei aqui também em tramitação para criminalizar o deepfake, proibindo inclusive o uso da inteligência artificial com essa finalidade. No entanto, eu ressalto aqui que o problema não é a tecnologia, mas sim as camadas complexas da internet e de que envolvem também esse assunto, ou seja, a impunidade na rede, a omissão do Estado em regular esse assunto, a falta de limites nas famílias de uma geração que não suporta a frustração e acha que pode tudo e, sobretudo, a ausência de diálogo nas famílias sobre o mal que a violência e a pornografia provocam na internet para as nossas crianças. E eu termino aqui o nosso programa com essa reflexão super importante. Perfeito, Beth. E eu, como sempre, também convido você a participar do Papo de Futuro, mandando a sua sugestão, a sua dúvida, o seu questionamento. Mande um e-mail para papodefuturo@câmara.leg.br ou uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Câmara, cujo número é 61999789080. Por enquanto, então, agradeço a você, Beth, e a gente se encontra na próxima semana. Exatamente, o recadinho. Vamos pensar antes de postar. Crime não dá, gente. Postar crime não dá.